Passava pouco das 22 horas de uma sexta-feira gélida e o escritório, situado no 23º andar, permanecia num silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo zumbido monótono do ar-condicionado que preenchia o vazio entre ele e os seus pensamentos mais profundos. Havia uma ironia dolorosa em estar completamente sozinho ali, precisamente nesta época festiva do ano, quando todas as pessoas pareciam ter alguém especial à sua espera numa casa aquecida e cheia de vida. No caso de Lucas, não havia absolutamente ninguém à sua espera em lado nenhum. Ninguém a exigir a sua presença e ninguém que sentisse verdadeiramente a sua falta. E a verdade é que era exatamente assim que ele tinha estruturado a sua rotina nos últimos 5 anos, desde o divórcio cinzento que mais parecer uma transação comercial do que o fim real de um casamento. Talvez o próprio matrimônio tivesse sido sempre um mero acordo de negócios. Talvez ele nunca viesse a aprender a distinguir os sentimentos das transações financeiras. Suspirando, pegou na chávena de café já completamente fria que estava ao lado do seu portátil e olhou para ela. Deu um gole distraído naquele líquido amargo e fez uma careta de desagrado. No ecrã brilhante do computador, o relatório financeiro do último trimestre continuava aberto, exibindo números impressionantes que, em teoria, lhe deveriam trazer algum orgulho ou satisfação pessoal. A sua empresa de tecnologia tinha registrado um crescimento extraordinário de 40% no espaço de um ano, superando até as previsões mais otimistas do mercado. Lucas Mendonça era exatamente aquele tipo de nome sonante que costumava ocupar as capas das revistas de negócios de maior prestígio. O exemplo perfeito do jovem empresário de sucesso e invejado por todos. No entanto, ali, mergulhado naquele silêncio pesado e opressor do mês de dezembro, ele perguntava-se qual era o verdadeiro propósito de tudo aquilo. Para quem, afinal, estava a erguer aquele império financeiro gigantesco? A resposta era dolorosamente simples e extremamente desconfortável. Para ninguém além de si próprio. E será que isso era realmente suficiente para preencher o vazio? No passado, sim, teria bastado. Mas, ultimamente, ele já não tinha essa certeza absoluta. Com um suspiro pesado, Lucas empurrou a sua cadeira ergonômica para trás e levantou-se lentamente, sentindo o peso dos seus ombros. Caminhou até a grande vidraça que dava para a rua. Lá embaixo, a cidade de São Paulo brilhava intensamente sob o céu noturno, como uma imensa constelação de luzes amarelas, vermelhas e brancas que se estendia até perder de vista. Eram milhões de pessoas e milhões de vidas reais a cruzarem-se a cada segundo, enquanto ele permanecia ali, suspenso acima do mundo, limitando-se a observar a vida passar sem nunca participar nela. De repente, o seu telemóvel vibrou sobre a mesa de Mogno. O visor acendeu com o nome de Rodrigo, o seu sócio de negócios e, no fundo, o seu único amigo de verdade. Rodrigo era o único que ainda insistia em mantê-lo ligado ao mundo real. A mensagem dizia para passar pela casa dele no dia seguinte para um churrasco, pois os miúdos tinham perguntado por ele. Lucas hesitou por momentos antes de digitar uma resposta automática e fria. Escreveu uma desculpa qualquer sobre ter demasiado trabalho acumulado no escritório. Não era propriamente uma mentira, pois nunca o era, mas também estava longe de ser a razão principal. A grande verdade era que ele já não sabia como conviver com outras pessoas sem se sentir como um autêntico impostor. Sentia-se como alguém que apenas interpretava o papel de um ser humano funcional, enquanto algo muito importante dentro de si permanecia completamente desligado. Voltou para a secretária, determinado a despachar o trabalho pendente de uma vez por todas, para poder ir para o seu apartamento, um local que ele chamava de lar, mas que parecia apenas um mostruário frio de uma revista de decoração sofisticada. Foi nesse instante que os seus olhos se fixaram numa pilha de envelopes que Cláudia, a sua assistente pessoal, lhe tinha deixado naquela manhã sobre a mesa de trabalho. Eram várias cartas comerciais, documentos que aguardavam a sua assinatura formal e convites para eventos sociais que ele, com toda certeza, iria recusar sem pensar 2 vezes. Lucas começou a folhear as folhas de forma mecânica, separando metodicamente o que exigia uma atenção urgente daquilo que podia perfeitamente esperar pela próxima semana. Foi precisamente nesse momento que um pequeno envelope ligeiramente amarrotado escorregou do meio da papelada e deslizou pela madeira polida da secretária.
Ele franziu o sobolho de imediato, percebendo que aquilo não parecia normal. Não tinha o aspecto de um documento corporativo de forma alguma. O papel era extremamente simples, quase rudimentar, e exibia um desenho feito à mão de uma árvore de Natal no canto superior esquerdo. Tomado por uma súbita curiosidade, Lucas pegou no envelope misterioso. Não havia ali qualquer nome de remetente, apenas um destinatário escrito com um cuidado extremo e uma caligrafia visivelmente infantil. Para o Pai Natal. Ele girou o pedaço de papel entre as mãos sem conseguir compreender como é que aquilo tinha ido parar à sua secretária pessoal. Talvez pertencesse ao filho de algum funcionário. Pensou que o envelope se pudesse ter misturado por engano com a correspondência oficial da empresa. O mais sensato seria deixá-lo ali, entregá-lo a Cláudia na segunda-feira de manhã e esquecer o assunto de vez. No entanto, havia qualquer coisa na simplicidade comovente daquele envelope e na inocência pura do desenho torto que o fazia hesitar a cada segundo. Quase sem pensar, movido por um impulso invulgar, Lucas rasgou a lateral do papel e retirou de lá de dentro uma folha de caderno dobrada em 4 partes. A caligrafia era exatamente a mesma que vira no exterior da carta. Cada palavra fora desenhada com um esforço tremendo e visível, com algumas letras muito maiores do que as outras, revelando que a criança ainda estava a dar os primeiros passos na aprendizagem da escrita. A mensagem começava assim: Querido Pai Natal, o meu nome é Helena e tenho 7 anos de idade. Sei que andas muito ocupado a preparar os presentes para tantos meninos no mundo inteiro, mas este ano eu não quero brinquedos. A minha mãe trabalha imenso todos os dias e chega a casa muito cansada. Ela diz-me sempre que eu sou o maior tesouro que ela tem na vida. Mas eu consigo ver que ela fica triste às vezes, especialmente quando os outros meninos na escola começam a falar dos seus pais. Eu não tenho pai. A minha mãe diz que ele foi embora antes de eu nascer. Por favor, Pai Natal, podias mandar-me um pai de presente? Não precisa de ser perfeito, só tem de ser alguém que goste muito de nós e que decida ficar para sempre ao nosso lado. Obrigada. Assinado, Helena. Lucas terminou de ler aquela frase simples e honesta, sentindo um nó apertar-lhe a garganta de forma dolorosa. Ele releu a carta pela primeira vez, sem conseguir desviar o olhar daquelas palavras que pareciam gritar por afeto. Depois leu-a uma segunda vez, e depois uma terceira. Cada palavra parecia perfurar uma armadura espessa que ele tinha construído ao longo de anos para proteger o seu coração anestesiado. Fixou os olhos no desenho que estava no fundo daquela página pautada. Eram 3 figuras desenhadas com traços simples de caneta. Uma mulher sorridente, uma menina pequena de mãos dadas com ela e, mesmo ao lado, um vazio enorme onde deveria estar a figura de um homem. Nesse espaço em branco, Helena tinha desenhado um ponto de interrogação. Aquela simplicidade brutal atingiu-o com uma força devastadora. Era algo que ele nunca poderia prever. Uma criança de apenas 7 anos a pedir um pai como presente de Natal. Nenhum os brinquedos caros, nenhumas roupas da moda, nenhum os doces açucarados. Apenas a presença constante de um pai, alguém que simplesmente escolhesse ficar com elas. Lucas voltou a sentar-se na cadeira de couro, com a folha de papel a tremer ligeiramente entre os dedos compridos. Há quanto tempo é que nada o tocava daquela maneira tão profunda? Quando tinha sido a última vez que sentira algo diferente daquele cansaço crônico e do vazio que o consumia diariamente? Ficou ali parado a olhar para aquelas letras desenhadas com tanta esperança infantil. Todo o escritório luxuoso ao seu redor parecia ter desaparecido num instante. Agora só existia ele e aquela carta misteriosa, com aquele pedido impossível vindo de uma menina chamada Helena. Lucas deu por si a tentar imaginar quem seria ela, como seria sua rotina diária, a escola onde estudava e a casa onde morava com a mãe. Pensou também nessa mãe cansada, que trabalhava até a exaustão para criar a sua filha sozinha, carregando nas costas todo o peso imenso de tentar ser o mundo inteiro para ela. Ele conhecia muito bem o sabor amargo do abandono e a dor silenciosa da ausência. O seu próprio progenitor tinha sido um homem extremamente frio e distante, sempre mais focado nos seus negócios lucrativos do que na própria família. Lucas tinha jurado a si mesmo, ainda muito jovem,
que nunca iria repetir aquele padrão de comportamento com ninguém. E para garantir que isso nunca aconteceria, tomou a decisão drástica de evitar constituir qualquer família. Que diferença fazia, afinal? No fim de contas, ambas as escolhas resultavam no mesmo vazio existencial. O pai dele tinha escolhido a ausência. O pai escolhera ser ausente, apesar de estar fisicamente presente na mesma casa. Lucas, por sua vez, tinha preferido a ausência total e absoluta de laços afetivos. Olhou novamente para o envelope amarrotado, virando-o com cuidado em busca de qualquer pista ou detalhe que revelasse como é que aquilo tinha ido ali parar. Mas não encontrou rigorosamente nada. Apenas um endereço imaginativo para o Pai Natal e o pequeno esboço da árvore. Como é que aquela carta tinha terminado em cima da sua secretária de mogno? Não podia ser uma mera coincidência geográfica, mas, ao mesmo tempo, aquilo parecia inexplicável. Ao mesmo tempo, aquilo não fazia qualquer sentido lógico na sua mente habituada a números exatos. Lucas levantou-se num movimento rápido e abrupto, invadido por uma agitação interior que já não sentia há imensos anos. Ele precisava de obter respostas. Precisava urgentemente de descobrir quem era aquela menina chamada Helena. Como é que aquela carta misteriosa tinha ultrapassado a segurança da empresa? E o que significava tudo aquilo? Talvez não significasse nada. Talvez fosse apenas um capricho do acaso. Mas a verdade é que Lucas nunca tinha acreditado em acasos ou em sortes da vida. Ele acreditava cegamente em padrões matemáticos, em lógica pura e em relações de causa e efeito. No entanto, havia algo naquela situação bizarra que desafiava de forma frontal todas as leis da lógica que ele conhecia e aplicava nos seus negócios. Com seu telemóvel, tirou várias fotografias nítidas da carta, do envelope e daquele desenho infantil. Depois, guardou as folhas com extremo cuidado dentro de uma pasta de arquivo que retirou da gaveta da secretária. Na segunda-feira de manhã, falaria pessoalmente com a Cláudia para investigar a origem daquela carta. Mas, ao apagar as luzes do escritório, algo mudou. Ao trancar a porta e chamar o elevador, Lucas sentiu no fundo do coração que algo tinha mudado para sempre dentro de si. Ele não conseguia identificar o que era exatamente com palavras, mas era como se aquele pedido tão puro de uma criança desconhecida tivesse aberto uma fenda profunda na sua armadura de gelo. E através dessa pequena racha na parede, uma luz estranha e desconfortável começasse a infiltrar-se lentamente, iluminando os cantos escuros da sua mente que ele preferia manter na penumbra. Lucas entrou na cabine metálica do elevador e carregou no botão que o levaria ao rés do chão. Enquanto o elevador descia, o seu reflexo no espelho mostrava um homem elegante, vestido com um fato italiano impecável, a imagem perfeita de alguém que detém o controle absoluto sobre a sua vida. Contudo, os seus olhos escuros revelavam algo completamente diferente daquela pose segura. Havia ali uma dúvida crescente, uma inquietação silenciosa, o início de um acordar emocional. À medida que os números dos andares iam decrescendo, ele relia mentalmente cada palavra daquela menina. Não precisa de ser perfeito, só tem de ser alguém que goste de nós e decida ficar. Aquela exigência tão simples tocava-o profundamente. A simplicidade do pedido daquela criança era de facto avassaladora. Helena não pedia presentes caros, não pedia riquezas materiais, não desejava um super-herói dos desenhos animados. Ela apenas pedia por alguém que gostasse genuinamente delas e que escolhesse permanecer ao seu lado. Lucas começou então a refletir sobre todas as pessoas que tinham passado pela sua própria vida e partido de alguma forma. A sua mãe, que falecera quando ele tinha apenas 15 anos. O seu pai, emocionalmente distante até ao último sopro de vida. E a sua ex-mulher, que se fora embora sem sequer olhar para trás. E ele próprio, quantas vezes tinha sido aquele que não soube ficar? Quantas oportunidades preciosas de criar uma ligação humana e genuína tinha deixado escapar pelos dedos por achar que era muito mais fácil, seguro e controlável viver isolado no seu world empresarial. O elevador imobilizou-se no rés do chão com um ligeiro solavanco característico.
As portas de metal abriram-se para revelar o átrio principal do edifício, completamente deserto àquela hora, exceto pelo segurança da noite que lhe acenou de longe. Lucas respondeu ao gesto de forma quase automática e mecânica enquanto avançava. Caminhou em direção à saída principal. O ar gelado de dezembro na cidade de São Paulo atingiu-o em cheio no rosto assim que atravessou as portas giratórias de vidro. Não era aquele frio intenso e cortante típico do sul do país, mas sim aquela umidade paulistana que apanha sempre desprevenidos aqueles que se atrevem a subestimar as noites de inverno. Lucas enfiou as mãos nos bolsos quentes do seu casaco do fato e dirigiu-se a passos largos para o parque de estacionamento exterior, tentando aquecer-se. No entanto, a sua mente continuava totalmente presa àquela carta comovente. Lucas não conseguia parar de pensar naquela miúda e naquele pedido tão invulgar que, de alguma forma, parecia ter sido endereçado diretamente a ele, e não ao Pai Natal. Era uma ideia completamente absurda e desprovida de qualquer lógica, mas ele simplesmente não conseguia afastar a sensação persistente de que aquela carta não lhe tinha chegado às mãos por mero acaso. Mais importante do que isso, havia um pressentimento inquietante de que precisava de tomar uma atitude e fazer algo a respeito. Enquanto conduzia pelas ruas desertas e silenciosas da grande metrópole, a caminho do seu apartamento solitário, o seu pensamento mantinha-se preso àquelas palavras escritas com caligrafia infantil e decidida. Ao entrar no seu apartamento vazio e silencioso, Lucas tomou uma decisão firme. Ele iria encontrar a Helena e descobrir exatamente de que forma aquela carta misteriosa tinha ido parar a sua secretária. O que faria depois disso? Ele próprio não sabia muito bem, mas pela primeira vez em muitos anos, Lucas Mendonça sentiu algo que quebrava aquele vazio existencial e constante em que vivia. Sentia uma curiosidade genuína, uma urgência invulgar e, talvez, um vislumbre daquilo que outrora tinha definido como um propósito de vida. E esse sentimento novo, por mais assustador e desconhecido que se apresentasse naquela noite fria, trazia também consigo uma sensação estranha de libertação. A carta escrita pela pequena Helena estava pousada no banco do passageiro, e Lucas olhava para ela de soslaio sempre que o semáforo ficava vermelho. Aquela frase, um que fica, repetia-se como um eco constante na sua mente. Talvez estivesse na hora de ele próprio aprender a ficar num sítio, de aprender a não fugir perante as dificuldades e de compreender que existia algo muito mais profundo na vida do que os números frios, as conquistas profissionais e aquele vazio confortável que ele tinha construído meticulosamente ao seu redor ao longo dos anos para se proteger do mundo exterior. O sinal luminoso passou para verde e Lucas acelerou o carro pelas avenidas paulistas. À medida que as luzes brilhantes da cidade se transformavam num borrão luminoso ao seu redor, ele teve a certeza de que aquela noite de dezembro tinha marcado uma linha divisória na sua existência, um antes e um depois definitivo. Uma simples carta escrita por uma menina de apenas 7 anos de idade tinha acabado de alterar por completo o rumo de um homem de 38 anos que julgava já ter explorado todos os caminhos possíveis e imaginários na sua vida. Mas o fim de semana que se seguiu arrastou-se com uma lentidão cruel e exasperante. Lucas tentou de tudo para se focar no trabalho, mergulhando em relatórios financeiros complexos e revendo contratos antigos, na esperança de ocupar a mente e afastar a obsessão por aquela carta. Contudo, todos os seus esforços foram em vão. Na manhã de sábado, deu por si a ler as palavras escritas pela Helena pela 10ª vez consecutiva, enquanto seus dedos traçavam com cuidado o contorno do desenho infantil no papel amassado. Mais tarde, tentou ver um jogo de futebol para se entreter, mas acabou por desligar a televisão logo ao intervalo, sentindo-se incapaz de se concentrar no ecrã. Sem paciência para cozinhar, encomendou comida através de uma aplicação de telemóvel e comeu de forma mecânica, sem sequer saborear o prato, com o olhar constantemente desviado para a pasta onde tinha guardado o papel precioso. Nessa mesma noite, aceitou o convite do seu amigo Rodrigo para um churrasco, apenas para tentar fugir dos seus próprios pensamentos. No entanto, acabou por ficar lá apenas 1 hora bastante desconfortável, sentindo-se um intruso no meio daquela felicidade doméstica e calorosa que transbordava pela casa,
repleta de gargalhadas de crianças e de conversas banais sobre escolas e férias. O domingo amanheceu com um tom cinzento e pesado, ameaçando uma daquelas tempestades típicas de fim de tarde. Lucas acordou bastante cedo, apesar de ter passado uma noite péssima, agitada por sonhos confusos e povoados por cartas voadoras e vozes infantis que chamavam por alguém que nunca chegava a aparecer. Preparou um café forte e preto para despertar e sentou-se à mesa da cozinha com o seu computador portátil aberto, firmemente decidido a iniciar a sua investigação particular. Mas a grande questão que o atormentava era por onde começar a procurar, já que as pistas eram quase inexistentes. O envelope não apresentava qualquer endereço de remetente, e não existiam pistas concretas para além do nome Helena e da sua idade de 7 anos. Lucas chegou a ponderar a contratação de um detetive privado para desvendar o mistério. Mas essa ideia pareceu-lhe de imediato excessiva e demasiado invasiva. Ele desejava obter respostas, mas de forma alguma queria assustar a criança ou a mãe dela. Era imperativo agir com extrema subtileza, escolhendo um caminho que não parecesse uma intrusão grosseira na vida daquelas pessoas. A grande questão era descobrir que caminho seria esse, pois Lucas não fazia a menor ideia de como agir. Foi nesse momento de incerteza que se lembrou de Cláudia, a sua fiel secretária. Ela seria, sem dúvida, a chave para resolver aquele enigma. Afinal de contas, a carta tinha chegado misturada com a papelada e os relatórios importantes que a sua assistente tinha deixado arrumados em cima da sua secretária de trabalho na sexta-feira passada. A Cláudia era uma profissional extremamente meticulosa e organizada. Se algo fora do comum tivesse passado pelas suas mãos, ela saberia identificar, ou teria alguma pista valiosa. Lucas olhou para o relógio e viu que eram 8h30 de domingo. Era demasiado cedo para lhe telefonar. A perspectiva de passar mais um dia inteiro sem fazer nada e à espera que a segunda-feira chegasse irritava-o profundamente. Lucas não estava habituado a esperar por ninguém ou por circunstância alguma. Na sua carreira e na sua vida cotidiana, ele era o homem que agia, que resolvia problemas complexos de forma rápida e que mantinha sempre o controle absoluto das situações. No entanto, este caso estava inteiramente fora do seu domínio, o que o deixava num estado de agitação interna que já não sentia há imensos anos. Decidiu então ir correr um pouco, esperando que o esforço físico ajudasse a acalmar aquela ansiedade crescente que o dominava. Vestiu rapidamente o equipamento de corrida e desceu até ao rés do chão, atravessando o átrio luxuoso do edifício residencial onde morava num bairro nobre. O porteiro do prédio cumprimentou-o com o mesmo sorriso profissional e polido de todos os dias. Lucas retribuiu o gesto de forma puramente mecânica e saiu para a rua. O ar estava extremamente úmido e abafado, uma atmosfera pesada que é muito típica da cidade de São Paulo antes de desabar uma forte chuvada. Começou a sua corrida em direção ao Parque do Ibirapuera, forçando as suas passadas a encontrar um ritmo constante e compassado, enquanto tentava focar-se no exercício. Contudo, mesmo com esforço físico, a sua mente continuava a girar obstinadamente em torno da mesma interrogação. Por que é que aquela carta infantil o perturbava de uma forma tão intensa? Por que não conseguia simplesmente esquecer o assunto, arquivá-lo na sua memória como uma mera curiosidade cotidiana e seguir em frente com a sua rotina habitual? Lucas não encontrava respostas lógicas para estas perguntas. Sabia apenas que algo naquelas palavras tão simples tinha tocado profundamente uma parte de si mesmo que ele julgava estar adormecida ou mesmo morta há muito tempo. Enquanto contornava o lago do parque, observava as famílias que ali passeavam. Havia miúdos a andar de bicicleta e casais de namorados que caminhavam de mãos dadas, exibindo uma cumplicidade serena. Havia uma leveza genuína naquelas cenas cotidianas que Lucas já não experimentava há tanto tempo que nem sequer conseguia recordar a sensação. A sua vida era uma sucessão constante de reuniões de negócios importantes, negociações exaustivas e conquistas financeiras que pareciam vazias e sem sentido sempre que se encontrava sozinho ao fim do dia. Ele possuía estabilidade financeira, prestígio e reconhecimento social, mas faltava-lhe alguém especial com quem partilhar todas essas vitórias da sua carreira. O pior de tudo era que ele próprio se tinha convencido de que não precisava de ninguém,
e de que aquela solidão autoimposta era sinônimo de liberdade e de força de caráter. Mas ao contemplar aquelas pessoas comuns a viverem as suas vidas simples e felizes, Lucas começou a questionar-se se não teria estado redondamente enganado durante todos estes anos, e se aquilo a que chamava liberdade não seria apenas um medo profundo, disfarçado de escolha consciente. Regressou a casa uma hora mais tarde, transpirado e fisicamente cansado, mas a sua mente continuava longe de estar tranquila. Tomou um banho demorado, deixando que a água quente corresse. Deixou a água quente escorrer pelas suas costas tensas e doridas do esforço, enquanto planeava mentalmente o que iria dizer no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que faria seria falar com a Cláudia. Mas como poderia justificar aquele interesse tão repentino por uma carta de uma criança desconhecida? De que forma poderia abordar o assunto sem parecer alguém estranho ou inconveniente? Lucas ensaiou mentalmente diversos discursos e explicações possíveis, mas acabou por rejeitar todas as opções. No final de contas, decidiu que a melhor estratégia seria ser direto, pois ela trabalhava com ele há 6 anos e conhecia bem o seu pragmatismo. Decidiu que seria inteiramente honesto sobre o facto de ter encontrado a carta perdida e de querer apenas compreender como é que ela tinha ido parar a sua secretária de trabalho. Simples assim, sem qualquer necessidade de inventar desculpas elaboradas para justificar o seu interesse e sem ter de revelar aquele desconforto interno que ele próprio não conseguia decifrar. O resto da tarde de domingo arrastou-se numa mistura penosa de tentativas frustradas de trabalhar no computador e de olhares constantes e ansiosos direcionados para o papel. Lucas tentou concentrar-se na leitura de um livro, mas as palavras pareciam flutuar. As frases na página misturavam-se e perdiam o sentido completo. Mais tarde tentou ver um filme na televisão, mas acabou por desligar o aparelho após 20 minutos de pura distração. Estava visivelmente irrequieto e impaciente, contando literalmente as horas que faltavam para o início da manhã de segunda-feira. Ao jantar, preparou uma refeição rápida e simples que mal conseguiu saborear, sentindo que cada garfada lhe pesava no estômago como chumbo. Olhou através da grande janela da sala de estar para as luzes infinitas da cidade de São Paulo, que cintilavam na escuridão, alheias ao turbilhão que lhe ia na alma. Naquele instante de solidão, Lucas percebeu o que realmente estava a sentir. Era medo. E não se tratava do receio daquilo que poderia vir a descobrir sobre a vida da pequena Helena e da sua mãe, mas sim do medo profundo em relação ao que essa mesma descoberta poderia revelar sobre as suas próprias fraquezas e escolhas de vida. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu limpo e radiante, o que contrastava vivamente com a agitação que lhe ia na mente. Ele chegou ao escritório às 7 horas da manhã, cerca de 2 horas mais cedo do que era habitual. O edifício empresarial estava praticamente deserto e silencioso. Apenas se cruzou com alguns funcionários da equipe de limpeza e com seguranças de serviço na entrada do prédio. Lucas subiu até o seu andar e fechou-se no seu gabinete de trabalho, incapaz de fazer qualquer outra coisa que não fosse esperar impacientemente pela chegada da Cláudia. Ainda tentou responder a algumas mensagens de correio eletrônico urgentes, mas acabou por desistir após escrever e apagar a mesma frase por 3 vezes consecutivas. O relógio de parede do escritório parecia mover-se em câmara lenta, marcando as 8 horas, depois as 8h15 e as 8h30. A sua assistente chegava sempre às 9 horas. Lucas nunca tinha tido a noção exata de como 30 minutos podiam parecer uma eternidade. Quando o relógio bateu às 9 horas em ponto, ele escutou a voz familiar de Cláudia a cumprimentar um colega no corredor exterior. Lucas levantou-se da cadeira num impulso imediato, mas voltou a sentar-se de seguida, esforçando-se para adotar uma postura natural e descontraída. Ele não queria transparecer aquela ansiedade sem explicação lógica. Após algumas pancadas suaves na porta de madeira, Cláudia entrou na sala com a eficiência que a caracterizava, de dispositivo eletrônico na mão, pronta para ditar a agenda. Lucas interrompeu-a antes mesmo de ela conseguir terminar a primeira frase da sua habitual apresentação de tarefas. Disse-lhe que precisava de lhe fazer uma pergunta rápida sobre algo invulgar que tinha encontrado em cima da sua secretária na sexta-feira à tarde. Cláudia ergueu as sobrancelhas com uma expressão curiosa
e perguntou se tinha havido algum problema grave com os relatórios ou contratos entregues. Lucas abanou a cabeça negativamente enquanto pegava na pasta onde tinha guardado o documento precioso, explicando que não era propriamente um problema, mas sim uma curiosidade. Retirou então o envelope da pasta. Entregou o envelope de papel nas mãos de Cláudia. Ela recebeu-o com hesitação, analisou o remetente e a sua expressão facial mudou de imediato, revelando uma enorme surpresa misturada com um sentimento visível de embaraço e vergonha. Pediu desculpa de imediato, dizendo que não conseguia compreender como tinha deixado aquele papel misturar-se com os documentos importantes da empresa. Lucas ergueu a mão num gesto calmo para interromper e tranquilizar, afirmando que não havia qualquer necessidade de se desculpar por aquilo, pois apenas queria perceber de que forma a carta tinha chegado ao escritório. Cláudia deu um suspiro profundo enquanto segurava o papel azulado e explicou que tinha sido um erro completamente tolo da sua parte. Contou que na manhã de sexta-feira tinha sido forçada a trazer a sua sobrinha para o escritório porque a escola da menina tinha tido uma avaria grave na canalização e os alunos tinham sido dispensados mais cedo. Como a sua irmã estava no seu horário de trabalho e não tinha alternativa, pediu-lhe que ficasse com a criança. Assim, a Cláudia deixou a menina instalada na zona da recepção durante algumas horas até poder levá-la. Lucas ouvia tudo atentamente, começando a compreender. Cláudia sentiu as suas faces corarem ligeiramente de embaraço ao continuar a explicação. Revelou que a sua sobrinha Helena era uma miúda muito bem educada e calma, tendo passado o tempo todo em silêncio a desenhar e a escrever no seu caderno. A menina acabou por lhe mostrar a carta que tinha escrito com tanto afinco para o Pai Natal. A Cláudia achou o gesto tão bonito e inocente que guardou o papel para o ler com mais calma mais tarde, mas acabou por colocá-lo por lapso no meio da documentação profissional que preparava para colocar na secretária dele. Só deu pelo erro no final do dia de trabalho. Ela hesitou por um breve instante antes de admitir que acabou por se esquecer completamente do assunto durante o fim de semana, devido às suas tarefas pessoais, renovando seus pedidos de desculpas sinceros pelo sucedido. Lucas sentiu um aperto involuntário no peito ao processar aquela revelação surpreendente. Helena não era uma criança desconhecida e distante, mas sim a sobrinha direta da sua própria secretária de confiança. Aquela ligação inesperada era muito mais próxima do que ele alguma vez ousara imaginar. Perguntou se a menina residia ali mesmo na cidade de São Paulo para confirmar os factos. Cláudia confirmou com um aceno de cabeça, explicando que moravam na zona leste da cidade. Revelou que a sua irmã, Marina, criava a pequena Helena completamente sozinha e que a situação financeira e emocional era bastante complexa, visto que o pai da menina as tinha abandonado assim que soube da gravidez inesperada. Ele tinha desaparecido sem deixar qualquer rasto e nunca demonstrara o menor interesse em conhecer a própria filha. A Marina trabalhava arduamente como professora numa escola pública municipal e fazia todos os possíveis para dar o melhor à filha, embora fosse muito difícil sustentar uma casa sozinha. Para mim também é assim. Passo todos os fins de semana com elas e ajudo no que posso. A minha irmã é muito orgulhosa e detesta aceitar apoio financeiro direto. Por isso tenho de inventar formas de contribuir sem que pareça que lhe estou a dar esmola, percebe? O Lucas acenou com a cabeça lentamente, enquanto assimilava cada detalhe daquela revelação. A Marina era uma professora batalhadora, mãe solteira e orgulhosa, e a pequena Helena, de apenas 7 anos, escrevia cartas ao Pai Natal com um pedido muito especial. Queria um pai. O cenário ficava cada vez mais nítido e real. A história tornava-se cada vez mais nítida, real e dolorosamente humana aos olhos dele. O Lucas olhou fixamente para Cláudia, que continuava a segurar aquela folha de papel com um cuidado extremo, como se estivesse a proteger uma relíquia sagrada. Posso fazer-lhe uma pergunta um bocado estranha? Questionou ele com cautela. A Cláudia piscou os olhos, claramente confusa com a abordagem repentina, mas assentiu. Claro que sim. O Lucas expirou fundo, na tentativa de acalmar o turbilhão interno, e perguntou: A Helena não tem mesmo nenhuma figura paterna na sua vida? A Cláudia abanou a cabeça com tristeza e respondeu com a voz embargada: Não. Ninguém além de si. O nosso pai faleceu há cerca de 3 anos.
A luta contra o cancro foi devastadora para toda a família, mas a Helena sofreu imenso por ser extremamente apegada ao avô. Desde que ele partiu, ficamos apenas as três, a Marina, eu e a Helena. O Lucas permaneceu em silêncio durante um longo e pesado momento, com os olhos fixos na carta. Aquele papel já não continha apenas palavras vagas, mas sim rostos, nomes e histórias de vida reais. Já não era apenas o pedido abstrato de uma criança desconhecida perdida na imensidão da cidade. Agora tratava-se da Helena, a sobrinha da Cláudia e filha da Marina, neta de um homem que partira deixando um vazio impossível de preencher. Aquilo era real, estava demasiado perto e era absolutamente impossível de ignorar. Ele olhou nos olhos da Cláudia e, antes que a razão o impedisse de agir por impulso, disse com firmeza: "Gostava muito de vos conhecer pessoalmente, a Helena e a Marina, se for possível." Os olhos da Cláudia arregalaram-se, que demonstravam uma surpresa genuína e imediata. Conhecê-las? Mas por que razão seu chefe iria querer tal coisa? O Lucas não tinha nenhuma resposta lógica ou racional para lhe dar naquele momento. No seu peito, habitava apenas uma verdade simples, ainda que insuficiente. Ele sentia que precisava de o fazer. A Cláudia estudou seu semblante durante vários segundos, até que a desconfiança deu lugar a um sorriso discreto, mas sincero. "Deixe-me falar primeiro com a minha irmã. A Marina é muito desconfiada." Ela continuou: "A Marina é bastante reservada com pessoas estranhas, especialmente com homens que surgem do nada. Mas eu vou dar um jeito de a convencer." O Lucas acenou positivamente e sentiu uma centelha de esperança brotar no peito pela primeira vez em muitos anos. Os 3 dias seguintes arrastaram-se num autêntico limbo de ansiedade constante. A Cláudia tinha explicado que precisava de encontrar a oportunidade ideal para abordar o assunto com a irmã, sem que a proposta parecesse invasiva ou bizarra. O Lucas tentou respeitar esse tempo. Ele esforçou-se por manter a calma, mas cada hora que passava parecia uma eternidade dolorosa. Dava por si a olhar para o ecrã do telemóvel de 5 em 5 minutos, numa expectativa muda por uma mensagem da Cláudia a confirmar que estava tudo combinado. No entanto, o aparelho permanecia em silêncio. Na tarde de quarta-feira, quando Lucas já estava prestes a deitar a toalha ao chão e a esquecer aquela ideia que agora lhe parecia absurda, ouviu finalmente uma batida suave e hesitante na porta do seu gabinete de trabalho. Era a Cláudia, que exibia uma expressão cautelosa e algo apreensiva. "Senhor Mendonça, consegui falar com a minha irmã", anunciou ela em voz baixa. O Lucas desviou os olhos do computador num ápice e sentiu o coração disparar sem qualquer explicação lógica. A Cláudia entrou e fechou a porta com cuidado, um claro indício de que o assunto exigia a máxima discrição. A Marina ficou muito desconfiada, como seria de esperar. Ela não consegue perceber o motivo pelo qual um homem desconhecido, e ainda por cima o meu patrão, quer tanto conhecê-la. A Cláudia continuou a explicar a situação. Fui sincera com ela sobre a carta do Pai Natal e contei-lhe o quão tocado o senhor ficou com o pedido da Helena. Mas a Marina... Ela hesitou, enquanto procurava as palavras certas para não expor demasiado a dor da irmã. Ela tem motivos muito fortes para não confiar em homens, Sr. Mendonça. O pai da Helena não foi apenas um pai ausente. Ele foi profundamente cruel e disse coisas terríveis quando soube da gravidez, ao acusá-la de lhe querer dar o golpe da barriga para lhe estragar a vida. A Marina tinha apenas 24 anos. Estava a dar os primeiros passos na carreira de professora primária e, de um momento para o outro, viu-se grávida, sozinha e a ouvir que a sua gestação era um erro e um fardo pesado. Esse tipo de rejeição deixa marcas profundas na alma de qualquer pessoa. O Lucas sentiu uma onda de indignação e raiva crescer no peito. Sentia desprezo por aquele cobarde que tinha abandonado mãe e filha à própria sorte. "Compreendo perfeitamente", respondeu ele, enquanto continha a revolta na voz. "E o que é que ela decidiu?" A Cláudia suspirou antes de revelar a resposta. Ela aceitou encontrar-se consigo, mas impôs algumas condições rígidas. O Lucas assentiu para mostrar que estava disposto a ouvir. A primeira condição é que o encontro tem de ser completamente casual e espontâneo, sem formalidades que possam deixar a Helena desconfortável ou desconfiada.
A segunda é que se a Marina sentir a mínima falsidade nas suas intenções, ela vai-se embora imediatamente e o senhor nunca mais se poderá aproximar delas. E a terceira condição é que não pode, sob circunstância alguma, falar em dinheiro, apoio financeiro ou qualquer coisa que possa parecer caridade ou pena. O Lucas processou mentalmente cada exigência com o máximo respeito. Todas faziam todo sentido, pois visavam unicamente proteger a integridade emocional da Helena e da Marina contra falsas promessas. Aceito todas as condições sem hesitar, garantiu ele de imediato. Diga-me, como vamos organizar isto? A Cláudia pegou no seu telemóvel e mostrou-lhe uma mensagem que acabara de receber. Este sábado vai haver uma festa de Natal na escola pública onde a Marina leciona, na zona leste de São Paulo. É um evento aberto a toda a comunidade, com atuações dos miúdos, barraquinhas de comida e animação. A Helena vai cantar no coro infantil. A Marina sugeriu que o senhor apareça lá como meu acompanhante, alguém que levei para conhecer a realidade de uma escola pública por causa daquele seu projeto de responsabilidade social corporativa. O Lucas ergueu uma sobrancelha, ligeiramente surpreendido com a mentira. Ele não tinha projeto nenhum de responsabilidade social na empresa. A Cláudia, ao perceber o ar de espanto do patrão, sorriu de soslaio. Eu sei perfeitamente que não tem projeto nenhum, Sr. Mendonça, mas a minha irmã não sabe disso, e será uma desculpa muito credível para justificar a sua presença na festa. O Lucas deveria ter se sentido incomodado com aquela pequena farsa, mas, curiosamente, não sentiu qualquer remorso. Se aquele disfarce era o preço a pagar para se aproximar delas sem causar pânico, ele aceitaria. A que horas é que devemos ir? Indagou ele. A Cláudia consultou novamente o ecrã do telemóvel para confirmar os detalhes. A festa começa às 15 horas e a apresentação do coro infantil está marcada para as 16. Sugiro que cheguemos por volta das 15h30. Assim terá tempo para se ambientar ao local sem pressas. O Lucas acenou e começou já a reorganizar mentalmente a sua agenda de sábado. Tinha um almoço importante com potenciais investidores que teria de desmarcar sem hesitar. Mas aquilo não o preocupava. Estarei pronto, assegurou ele com firmeza. A Cláudia fitou demoradamente com um olhar enigmático, onde se misturavam a curiosidade, uma nesga de esperança e uma forte dose de instinto protetor. Sr. Mendonça, importa-se que lhe fale com total franqueza? Perguntou ela num tom sério. O Lucas fez um sinal afirmativo com a cabeça. Claro que sim, Cláudia, sempre. Ela respirou fundo e prosseguiu. Trabalho consigo há 6 anos e nunca o vi demonstrar interesse por absolutamente nada que não estivesse relacionado com os negócios. Nunca o vi sair do escritório antes das 20 horas. Nunca o ouvi falar de amigos, de família ou de passatempos pessoais. O senhor é, sem dúvida, o homem mais solitário que já conheci na minha vida inteira. E isto não é uma crítica maldosa, é apenas uma constatação. Ela fez uma pausa dramática para ponderar o impacto do que ia dizer a seguir. Não faço a menor ideia do que aquela carta de Natal despertou em si. Mas preciso que entenda uma coisa muito clara. A minha sobrinha não é um projeto de caridade. Ela não é um brinquedo para preencher o seu vazio existencial ou para o fazer sentir-se uma pessoa melhor consigo mesma. A Helena é uma criança real, com sentimentos muito frágeis e que já carregou demasiada rejeição para uma vida tão curta. Se não tem a certeza absoluta de que vai estar presente a longo prazo e que não vai simplesmente desaparecer quando a novidade passar, peço-lhe que desista já. O silêncio que se instalou na sala após estas palavras duras foi pesado e denso. No entanto, o Lucas não se sentiu ofendido. A Cláudia tinha toda a razão em defender a sua família e em questionar as intenções dele com tanta firmeza. O próprio Lucas não tinha certezas absolutas sobre nada do que estava a fazer. Não conseguia encontrar uma explicação lógica para o facto de aquela carta de Natal o ter afetado de forma tão avassaladora. Nem conseguia prever se aquele impulso repentino de conhecer a Helena e a Marina não passava de um capricho passageiro. Contudo, havia algo que ele sabia. Sentia, finalmente, algo real no peito. Eu não sei o que vai acontecer, Cláudia, admitiu ele com toda a honestidade.
Não sei se serei capaz de me tornar naquilo que a Helena precisa, nem sei se a Marina me vai tolerar por mais de 5 minutos no mesmo espaço. Mas a verdade é que preciso de tentar. Se não fizer nada agora, vou passar o resto dos meus dias a perguntar-me o que teria acontecido se tivesse agido. E eu já estou farto de viver assombrado por dúvidas sem resposta. A Cláudia fixou o olhar nele por breves instantes antes de reagir. Ela acabou por acenar com a cabeça de forma lenta e decidida. Está bem, mas fique a saber que se as magoar de alguma forma, serei eu mesma a garantir que se vai arrepender amargamente disso. Não havia qualquer vestígio de provocação infantil ou ameaça vazia naquelas palavras, apenas a determinação crua de uma tia leal. O Lucas sorriu levemente pela primeira vez durante aquela conversa tensa. Parece-me justo, assentiu ele. A Cláudia levantou-se para sair, mas deteve-se junto à porta e virou-se para trás. Só mais uma coisa. No sábado, vista roupa casual. Nada de fatos formais. Vai estar numa escola pública da Zona Leste de São Paulo, não numa Assembleia Geral de Acionistas de uma multinacional. O Lucas olhou para o fato feito à medida, que trazia vestido, e soltou um riso abafado. Há quanto tempo não usava roupas casuais? Nem sequer tinha certeza se ainda guardava no armário alguma peça que não fosse formal ou de corte clássico. Eu trato disso, prometeu ele, enquanto a secretária abandonava a sala. Restavam-lhe exatamente 3 dias até ao tão esperado sábado. 3 dias inteiros para se preparar mentalmente para conhecer uma mulher e uma criança que, sem que ele próprio compreendesse como, já tinham operado uma transformação profunda no seu íntimo. O Lucas deu por si a tentar imaginar o rosto e a postura da Marina. A Cláudia tinha revelado que ela era uma mulher desconfiada, marcada pelas cicatrizes do abandono. O Lucas compreendia bem a desconfiança, pois vivia rodeado por ela no mundo corporativo. Mas seria ele capaz de quebrar aquela barreira defensiva que a Marina erguera à volta de si? Será que ela veria nele algo mais do que um empresário rico e aborrecido à procura de entretenimento barato para aliviar a consciência? E em relação a Helena? Como seria encarar de frente a menina que tinha escrito aquelas palavras tão simples e desarmantes? O Lucas não tinha qualquer experiência com crianças. Não tinha sobrinhos nem afilhados e evitava sempre eventos sociais onde houvesse miúdos presentes. No entanto, a honestidade brutal daquele pedido de Natal exercia sobre ele uma atração magnética irresistível. Não precisa de ser perfeito, basta que goste de nós e que decida ficar. A Helena não pedia um herói de banda desenhada nem um ideal inalcançável de perfeição. Ela pedia apenas presença física, constância emocional e afeto genuíno. E o Lucas, que passara toda a sua vida adulta a julgar-se incapaz de oferecer esse tipo de sentimentos a alguém, perguntava-se agora se estaria enganado. Será que ele conseguiria ser suficiente para preencher a vida de alguém? Não como o Dr. Lucas Mendonça, um empresário de sucesso temido nos negócios, mas apenas como o Lucas, o homem simples que outrora sonhara ter uma família e ligações humanas verdadeiras, antes de se autoconvencer de que a felicidade não era para ele. Na quinta-feira à tarde, o Lucas fez algo inédito em muitos anos. Saiu mais cedo do escritório, rumou a um centro comercial e passou mais de 2 horas a deambular pelas lojas. Ele percorreu várias lojas de roupa, tentando encontrar algo que parecesse casual, mas sem parecer desleixado. Algo que fosse acessível, mas que não parecesse uma tentativa forçada de mudar de estilo. No final, acabou por comprar uns jeans escuros, uma camisa branca simples e um blusão de pele castanho. O vendedor ainda tentou impingir-lhe um par de sapatilhas importadas e caríssimas, mas o Lucas recusou educadamente e optou por um modelo muito mais simples e discreto. Ao olhar para si próprio no espelho do provador, o Lucas quase não se reconheceu. Sem o habitual fato feito à medida, sem a gravata e sem toda aquela armadura corporativa que costumava usar no dia a dia, ele parecia significativamente mais jovem, mais acessível e, acima de tudo, mais humano. Ele gostou do que viu no espelho, ou pelo menos não odiou a imagem refletida. A sexta-feira acabou por ser o dia mais longo e arrastado de toda a semana. O Lucas tentou concentrar-se no trabalho, mas a sua mente estava completamente noutro lado.
A Cláudia passou pelo gabinete dele algumas vezes, sempre com aquele olhar avaliador e semicerrado, como se estivesse a tentar decidir se ele estava a tomar a decisão certa ou a cometer um erro terrível e irreparável. O Lucas não a culpava por aquela hesitação evidente. Ele próprio oscilava constantemente entre o entusiasmo puro e um pavor absoluto. E se a Marina o odiasse logo à primeira vista? E se a pequena Helena o achasse assustador? E se ele dissesse alguma coisa errada ou fizesse algo totalmente inadequado? O Lucas estava habituado a controlar todas as situações, a prever resultados e a ter sempre um plano de contingência bem estruturado. Mas ali, naquele cenário, ele estava completamente às escuras. E por muito estranho que parecesse, isso não o aterrorizava tanto quanto deveria. Aquela noite, deitado na cama, no silêncio do seu apartamento moderno e vazio, o Lucas releu a carta da Helena mais uma vez. As palavras escritas já estavam gravadas na sua memória, mas ele sentia uma necessidade quase física de tocar no papel, de observar os traços da caligrafia infantil e o desenho simples daquelas 3 figuras de palito. No dia seguinte, ele iria finalmente conhecer a menina por trás daquelas palavras. Iria conhecer também a mãe que criara aquela criança completamente sozinha, com uma coragem e uma força que o Lucas apenas conseguia tentar imaginar. E depois disso? Bem, depois disso ele não sabia o que iria acontecer. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Lucas Mendonça estava genuinamente disposto a escolher não saber. Estava disposto a deixar simplesmente que as coisas acontecessem ao seu próprio ritmo, sem controle absoluto e sem qualquer tipo de garantia de sucesso. Era algo simultaneamente aterrorizador, libertador e, acima de tudo, extremamente necessário. Ele dobrou a carta com todo o cuidado do mundo e guardou-a novamente na pasta de cabedal. No dia seguinte, algo de completamente novo iria começar. Algo que ele ainda não conseguia nomear ou definir, mas que sentia, no fundo do peito, ser de extrema importância. Talvez a carta da Helena não lhe tivesse chegado às mãos por mero acaso do destino. Talvez aquele fosse exatamente o ponto onde ele precisava de chegar na sua vida. E talvez o Lucas fosse a pessoa exata que ela precisava de encontrar. O sábado amanheceu com um sol tímido, que lutava para conseguir rasgar as nuvens densas e cinzentas que cobriam o céu. O Lucas acordou às 6 horas da manhã, 2 horas antes de o despertador tocar, sentindo o estômago às voltas com uma ansiedade devoradora. Tentou beber café e comer algo, mas a comida parecia papel na sua boca. Tomou um duche longo e demorado, mudou de roupa 3 vezes antes de finalmente se decidir pelo conjunto que tinha comprado na véspera. Olhou-se longamente no espelho e mal conseguiu reconhecer o homem que o encarava de volta. Sem a armadura protetora do fato formal, ele parecia visivelmente vulnerável e exposto ao mundo. E era exatamente assim que se sentia por dentro. A Cláudia ligou-lhe por volta do meio-dia para confirmar que se encontrariam no portão da escola às 15 horas e 30 minutos. O Lucas concordou prontamente, embora sua voz tenha saído muito mais tensa do que ele pretendia demonstrar. As horas seguintes arrastaram-se numa agonia lenta e silenciosa. Às 15 horas, ele já estava dentro do carro a conduzir em direção à zona leste de São Paulo. O trânsito estava surpreendentemente fluido para um sábado à tarde, e ele acabou por chegar ao bairro com 20 minutos de antecedência. Estacionou o carro a 2 quarteirões da escola, decidindo fazer o resto do caminho a pé para tentar acalmar os nervos que lhe faziam tremer as mãos. Aquela zona da cidade era completamente diferente do mundo onde o Lucas costumava viver. Havia ali casas simples e muito coladas umas às outras, fachadas coloridas, crianças a jogar a bola ou a brincar na rua, e o som de música sertaneja a escapar de alguma janela aberta na vizinhança. Havia uma vida genuína ali, uma energia substituível e pulsante que contrastava fortemente com o silêncio quase estéril do seu condomínio residencial de luxo. O Lucas observava cada detalhe à sua volta com uma atenção quase dolorosa, tentando absorver ao máximo aquele universo que lhe era completamente alheio. A escola era um edifício antigo, mas visivelmente bem cuidado, apresentando paredes pintadas num tom de amarelo claro e um grande portão verde metálico, onde uma pequena fila de famílias já se começava a formar à medida que as pessoas entravam no recinto. Balões coloridos decoravam alegremente a entrada principal,
e uma faixa improvisada desejava um Feliz Natal a todos os presentes. O Lucas avistou a Cláudia ao longe, que conversava animadamente com uma mulher alta, de cabelos castanhos apanhados num rabo de cavalo. Mesmo àquela distância, ele soube imediatamente que se tratava de Marina. Havia algo de muito marcante na sua postura, na forma defensiva como mantinha os braços cruzados, o que transmitia uma clara atitude de cautela e desconfiança. O Lucas respirou fundo, tentando acalmar os batimentos cardíacos, e caminhou na direção de ambas. A Cláudia viu o primeiro e acenou-lhe com um sorriso. A Marina virou-se lentamente e os seus olhos cruzaram-se com os do Lucas pela primeira vez. Marina Ferreira não era nada daquilo que o Lucas estava à espera. Ele tinha imaginado alguém profundamente marcado pelas dificuldades da vida, abatido ou talvez até amargurado. Mas aquela mulher que o encarava tinha olhos castanhos intensos e uma beleza natural impressionante que nem mesmo o cansaço acumulado de anos tinha sido capaz de apagar por completo. Ela era alta, quase da altura do Lucas, com traços faciais delicados, mas protegida por uma expressão decidida e firme. Vestia um vestido simples de algodão com padrões florais e calçava sandálias rasas, com o cabelo a brilhar sob a luz do sol que finalmente tinha conseguido romper as nuvens. Havia ali uma força inegável, uma determinação silenciosa que o Lucas reconheceu e respeitou de forma imediata. A Marina não sorriu quando ele se aproximou, limitando-se a observá-lo de cima a baixo, avaliando cuidadosamente a situação. O Lucas estendeu a mão com educação e disse: "Marina, eu sou o Lucas. É um enorme prazer conhecê-la." A Marina apertou-lhe a mão de forma breve, com um toque que foi firme, mas claramente distante. A Cláudia falou-me de si e daquela carta. O Lucas assentiu com a cabeça, sentindo todo o peso esmagador daquele momento. O que é que ele diria a seguir? Como poderia explicar algo que ele próprio não compreendia na totalidade? "Eu sei que tudo isto deve parecer extremamente estranho", começou ele por dizer, escolhendo cada palavra com o máximo cuidado. "Um desconhecido que quer conhecer a sua filha por causa de uma carta que lhe chegou às mãos por puro acaso. Mas a verdade é que fiquei muito tocado pelo que a Helena escreveu e senti que precisava de, pelo menos, conhecê-la e tentar compreender a situação." A Marina estudou as suas feições em silêncio durante um longo momento, antes de perguntar: "O senhor tem filhos, Lucas?" Aquela pergunta direta apanhou-o completamente desprevenido. "Não, nunca tive." A Marina suspirou lentamente antes de continuar. "Então o senhor não faz a menor ideia do que é estar no meu lugar. Não sabe o que é criar uma filha sozinha, vê-la perguntar constantemente por que razão todas as outras crianças têm pai e ela não tem. Não sabe como é devastador quando a escola organiza o Dia do Pai e nós temos de desempenhar ambos os papéis ao mesmo tempo." A voz da Marina era bastante controlada, mas o Lucas conseguiu ouvir perfeitamente a dor profunda que se escondia sob as suas palavras. "Tem toda a razão. Eu não sei. Não posso de forma alguma fingir que compreendo perfeitamente tudo o que passou, mas posso tentar aprender se me der essa oportunidade." A Marina voltou a cruzar os braços, adotando novamente aquela sua postura defensiva tão característica. "Por quê? Por que razão um homem como o senhor se importaria com uma professora de uma escola pública e com a filha dela? O que ganha com isto?" Era uma pergunta justa, brutalmente honesta, mas perfeitamente justa. O Lucas poderia ter mentido ou inventado uma desculpa nobre qualquer, mas optou pela sinceridade absoluta. "Nada. Eu não ganho absolutamente nada com isto. Talvez até vá perder o meu tempo, ou talvez me exponha a sentimentos que passei os últimos anos a tentar evitar a todo custo. Mas aquela carta da Helena fez-me perceber que a minha vida atual está vazia, completamente vazia. E talvez, apenas talvez, conhecer-vos me ajude a perceber o que é que ando a fazer de errado na minha vida." A Marina piscou os olhos, visivelmente surpreendida com tamanha franqueza por parte dele. A Cláudia, que tinha estado a assistir a toda a interação em absoluto silêncio, decidiu intervir de forma muito suave. "Mari, ele está a ser sincero. Eu trabalho com o Lucas há muitos anos. Ele pode ser muita coisa e ter muitos defeitos, mas garanto-te que não é um mentiroso." A
A Marina olhou para a irmã e depois voltou a focar o olhar no Lucas. Algo na sua expressão suavizou-se muito ligeiramente. Está bem, pode conhecer a Helena, mas com uma condição inegociável. Se ela não se sentir perfeitamente confortável consigo, tudo isto acaba aqui. Não vou de forma alguma forçar a minha filha a aceitar a presença de alguém só porque eu decidi dar uma oportunidade a esta situação. O Lucas assentiu imediatamente com a cabeça, mostrando concordância. Compreendo perfeitamente e estou de acordo. A Marina fitou-o nos olhos por mais um breve instante e depois virou-se em direção à entrada principal da escola. Vamos então. A apresentação começa dentro de 20 minutos. Entraram todos juntos no recinto escolar, com a Cláudia a caminhar no meio deles, servindo como uma espécie de ponte diplomática entre dois perfeitos estranhos que se sentiam visivelmente desconfortáveis. O pátio da escola estava decorado com enfeites de Natal feitos manualmente pelas próprias crianças. Correntes de papel colorido, desenhos do Pai Natal e de renas colados nas paredes. Havia também mesas compridas repletas de bolos caseiros, salgados e refrigerantes em garrafas grandes. Várias famílias circulavam entusiasmadas pelo espaço, e as crianças corriam por entre os adultos a rir às gargalhadas. Era um ambiente caótico e bastante barulhento, completamente diferente de qualquer outro local que o Lucas costumasse frequentar no seu dia a dia. E, no entanto, por muito estranho que parecesse, ele não se sentia totalmente deslocado, sentia apenas uma enorme curiosidade. A Marina guiou-os até um canto ligeiramente mais sossegado, perto de um pequeno palco improvisado. A Helena está nos bastidores com os outros meninos do coro. Eles vão atuar daqui a uns minutos. O Lucas acenou com a cabeça, sentindo o coração acelerar fortemente no peito. Uma jovem professora subiu ao palco e pegou no microfone que emitia alguns ruídos de estática. Boa tarde a todos! Muito obrigada por terem vindo à nossa festa de Natal. Agora teremos uma atuação muito especial do coro infantil do 3º ano. Seguiu-se um aplauso entusiástico por parte do público. As crianças começaram a subir ao palco em fila, todas vestidas com t-shirts vermelhas e gorros improvisados de Pai Natal. O Lucas varreu o grupo de crianças com um olhar, procurando ansiosamente sem saber ao certo o que procurar, até que finalmente a viu. A Helena estava quase no meio daquela fila. Era uma menina pequena, com cabelos castanhos e ondulados, apanhados em 2 tranças laterais, e uns olhos enormes e extremamente expressivos. Ela parecia visivelmente nervosa, a tentar ajustar a toda hora o gorro que lhe teimava em escorregar pela testa. A Marina, mesmo ao lado do Lucas, sussurrou-lhe: "É aquela ali, mesmo no meio, com o gorro todo torto." O Lucas não conseguiu responder de imediato. Os seus olhos estavam completamente colados àquela menina. O coro infantil começou a cantar uma versão simples de Noite de Paz, com as vozes perfeitamente desafinadas, mas cheias de um entusiasmo contagiante. A Helena cantava com uma concentração admirável, movendo os lábios de forma exagerada para pronunciar cada palavra da canção. Havia uma seriedade adorável no seu rosto, como se aquela apresentação de Natal fosse a coisa mais importante de todo o universo. O Lucas sentia um aperto forte no peito, uma onda de emoção profunda que ele simplesmente não conseguia nomear. Aquela era a menina que tinha escrito a carta que mudara a sua semana. Aquela criança tão pequena e séria tinha pedido ao Pai Natal um pai, e por algum capricho do destino, aquele pedido desesperado tinha-lhe chegado às mãos. Ele olhou de relance para Marina, que observava a filha com um sorriso orgulhoso e os olhos visivelmente umedecidos. Havia tanto amor ali. Naquele pequeno palco via-se uma dedicação feroz, quase palpável. A Marina era, ao mesmo tempo, mãe e pai para aquela menina, desdobrando-se em 1000 para preencher cada milímetro daquele vazio imenso que o destino lhe tinha deixado. Quando os últimos acordes da música ecoaram, o salão rompeu num aplauso caloroso e vibrante. Foi então que as crianças começaram a descer do palco numa verdadeira debandada alegre, correndo frenéticas em direção aos braços dos seus familiares. No meio daquela confusão festiva, a pequena Helena procurava ansiosamente com o olhar pela mãe. Assim que os seus olhos se cruzaram, a menina correu disparada na sua direção, exclamando entusiasmada: "Mãe, tu viste? Não me esqueci de nenhuma parte da letra."
Comovida, a Marina baixou-se de imediato e abraçou a filha com força, deixando um beijo carinhoso no topo da sua cabeça. Sim, eu vi tudo, meu amor. Estiveste simplesmente perfeita lá em cima, sussurrou-lhe com orgulho. Foi nesse preciso momento que Helena reparou na presença do Lucas, que observava a cena um pouco mais afastado. A menina piscou os olhos, visivelmente confusa, alternando o olhar curioso entre aquele desconhecido e a sua mãe, até que perguntou sem rodeios: "Quem é ele?" A Marina respirou fundo, tentando acalmar o coração, e respondeu: "Helena, este é o Lucas. Ele é um amigo da tia Cláudia e veio fazer uma visita à tua escola." Com aquela franqueza brutal que só as crianças possuem, a Helena analisou de cima a baixo e disse apenas: "Olá." O Lucas então agachou-se para ficar exatamente à altura dos olhos dela, revelando um instinto paternal que ele próprio desconhecia possuir até aquele momento. "Olá, Helena. Cantaste mesmo muito bem lá em cima. Parabéns," disse ele com um tom de voz suave e acolhedor. A menina esboçou um sorriso tímido, encolhendo os ombros de leve antes de responder: "Obrigada. Estava um bocadinho nervosa." O Lucas sorriu de volta, tentando transmitir-lhe total confiança. "Pois olha, não pareceu nada. Foste extremamente corajosa." Seguiu-se um breve momento de silêncio absoluto, enquanto Helena o avaliava minuciosamente com um olhar, decidindo se aquele homem era de confiança ou não. Quebrando o gelo, ela perguntou: "Tu trabalhas com a tia Cláudia?" O Lucas acenou afirmativamente com a cabeça e respondeu: "Sim, é verdade, eu trabalho com ela." A Helena inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, pensativa, e disparou outra pergunta desarmante: "Tu és uma pessoa simpática?" A questão foi tão direta e revestida de uma inocência tão pura que o Lucas não conseguiu conter um riso genuíno e caloroso. "Bem, para ser sincero, eu não sei, mas espero bem que sim", respondeu ele com sinceridade. A menina pareceu ponderar aquela resposta durante alguns segundos e, finalmente, encolheu os ombros. "Está bem. Queres vir ver o meu desenho? Está ali pendurado naquela parede." Ela apontou com o dedo indicador para uma das muitas cartolinas coloridas que decoravam o espaço. Mas antes mesmo que o Lucas pudesse esboçar qualquer resposta, a pequena Helena já lhe tinha agarrado na mão com força, trazendo-o decididamente em direção à parede dos desenhos. O Lucas aproximou-se e observou cada detalhe da folha com enorme atenção. Ali estavam representadas duas figuras femininas, uma maior e outra mais pequena, ambas desenhadas com grandes sorrisos felizes no rosto. "Está verdadeiramente bonito, Helena. Desenhas mesmo muito bem", elogiou ele, fazendo com que a menina ficasse radiante com o elogio. Logo a seguir, ela perguntou com naturalidade: "Tu tens filhos?" A pergunta ecoou como um eco do que a própria Marina gostaria de saber, mas, vinda da boca daquela criança, tinha uma leveza diferente. "Não, não tenho nenhum", respondeu ele, fazendo com que a Helena o olhasse com ar pensativo. "Por quê?", quis saber a menina, com a curiosidade típica da idade. O Lucas não tinha uma resposta simples ou ensaiada para lhe dar. A verdade era que ele ainda não tinha encontrado as pessoas certas na sua vida, e acabou por confessar uma verdade muito mais profunda e honesta do que aquela que inicialmente pretendia revelar. Para Helena, aquela justificação fez todo o sentido do mundo. "A tia Cláudia diz sempre que as coisas certas acontecem sempre no momento exato", comentou ela com sabedoria infantil. O Lucas sorriu, enternecido. "A tua tia é de facto uma mulher muito sábia." Nesse instante, a Helena largou a mão dele e correu de volta para junto da mãe, exclamando: "Mãe, posso comer uma fatia daquele bolo?" A Marina acenou com a cabeça, embora continuasse a observar o Lucas à distância, com aquele olhar que misturava desconfiança e uma curiosidade silenciosa. "Sim, meu amor, podes comer, mas apenas uma fatia pequena", consentiu ela com carinho. A Helena correu entusiasmada em direção à mesa dos doces. Foi então que a Marina se aproximou lentamente do Lucas e disse em tom de voz baixo: "Ela gostou de ti. A Helena não costuma ser assim tão aberta com pessoas que não conhece." O Lucas não soube bem se devia encarar aquela revelação como algo positivo ou assustador.
Talvez fosse um pouco das duas coisas. Ela é de facto uma menina muito especial, comentou ele de forma sincera. E aquelas palavras eram absolutamente verdadeiras. A expressão da Marina suavizou-se apenas um pouco ao ouvir aquilo. Sim, ela é literalmente tudo o que eu tenho nesta vida, murmurou ela. E o Lucas, ao olhar para aquela mãe tão forte e para aquela menina tão cheia de energia e vida, compreendeu de imediato que estava no início de um caminho que iria transformar a sua existência por completo. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina que o Lucas nunca na vida teria imaginado para si próprio. Tudo começou de forma muito subtil, quase por mero acaso. No primeiro domingo após aquela festa na escola, a Cláudia ligou-lhe a perguntar se ele não gostaria de as acompanhar num passeio planeado até ao parque da cidade. A Marina tinha concordado com a ideia, mas sob a condição estrita de que seria apenas uma caminhada informal, sem qualquer tipo de compromisso sério. O Lucas, contudo, aceitou o convite quase sem pensar, muito antes de conseguir processar o que aquilo realmente significava. Já no parque, a pequena Helena corria entusiasmada uns metros mais à frente, enquanto os 3 adultos caminhavam lado a lado num silêncio que, ao início, se revelava bastante desconfortável e tenso. Foi a própria Helena que acabou por quebrar aquele gelo inicial, correndo de volta para trás para agarrar com força na mão do Lucas e puxá-lo com entusiasmo em direção à zona dos baloiços. A Marina limitou-se a observar a cena a alguma distância, de braços cruzados sobre o peito, mas sem fazer qualquer movimento para impedir. Com o passar dos dias, este comportamento tornou-se um padrão constante entre eles. A Helena parecia abrir com facilidade as portas que a mãe israelita, ou portuguesa, insistia em manter trancadas a 7 chaves. Pelo caminho, o Lucas acabou por descobrir que, na monossílabos, entediados. Foi apenas quando Lucas desistiu de tentar impressionar e começou simplesmente a ouvir que as coisas realmente mudaram entre eles. A pequena Helena começou a falar com entusiasmo sobre desenhos animados que ele nunca tinha visto na vida, sobre a sua melhor amiga da escola com quem trocava figurinhas brilhantes no recreio, e sobre o cão do vizinho que passava a noite inteira a ladrar sem parar. Lucas absorvia cada um daqueles pequenos detalhes com uma atenção absoluta, como se estivesse a estudar um universo completamente novo e fascinante. E o universo de Helena era feito de coisas incrivelmente simples que ele, na sua rotina acelerada de São Paulo, tinha aprendido a ignorar por completo. Coisas como o sabor doce de um gelado de morango num dia quente, a enorme importância de usar meias a condizer, ou a alegria genuína de encontrar uma pedrinha brilhante e invulgar no chão da rua. Enquanto a menina falava, Marina mantinha-se distante, mas profundamente observadora. Lucas sentiu o peso constante daquele olhar atento, avaliando cada um dos seus gestos e cada palavra dita. Mas ele não a culpava por isso. Se estivesse no lugar dela, ele teria exatamente a mesma cautela antes de deixar um estranho qualquer entrar na vida da sua filha. No entanto, começaram a surgir pequenos e raros momentos em que Marina baixava um pouco a guarda. Aconteceu quando Helena contou uma piada sem graça nenhuma e Lucas soltou uma gargalhada tão sincera que fez Marina sorrir pela primeira vez. Ou quando ele lhe trouxe alguns livros infantis que tinha escolhido depois de pesquisar muito e percebeu que os olhos de Marina se suavizaram ao notar que ele tinha realmente prestado atenção aos gostos da menina. Eram pequenas vitórias diárias, mas Lucas tinha aprendido a valorizar cada uma delas com o tempo. Com Marina, a confiança tinha de ser conquistada muito devagar, um dia de cada vez. Um mês após aquele primeiro encontro tenso, ela finalmente concordou em deixar que Lucas as visitasse em casa. A pequena habitação onde moravam ficava num bairro humilde da periferia de São Paulo, marcado por ruelas estreitas, carros estacionados nos passeios e casas coladas umas às outras. Lucas estacionou o carro a 2 quarteirões de distância, uma precaução necessária para não chamar a atenção dos vizinhos com o seu veículo importado de luxo. A casa tinha apenas 2 quartos, uma pequena sala integrada com a cozinha e um quintal minúsculo nas traseiras. Era um lar modesto, mas impecavelmente limpo e organizado, com uma decoração simples que priorizava a utilidade das coisas no dia a dia. Havia desenhos coloridos feitos por Helena espalhados por todo lado, colados com ímãs no frigorífico, emoldurados na parede da sala e espalhados pela mesa de jantar.
Toda a casa tinha um aroma acolhedor a café fresco acabado de passar e a bolo caseiro de fubá. Lucas sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha que demorou algum tempo a identificar como inveja. Não do espaço físico em si, mas do calor humano e do afeto que aquele lugar emanava. O seu apartamento de luxo nos jardins era 10 vezes maior do que aquilo, mas parecia 1000 vezes mais vazio. Orgulhosa, Helena fez questão de lhe mostrar o seu quarto, um espaço pequeno, mas cheio de personalidade, com as paredes pintadas de lilás, uma cama com lençóis de unicórnios e uma prateleira ligeiramente bamba, repleta de livros e brinquedos organizados ao pormenor. A minha mãe diz que eu preciso de doar alguns brinquedos, porque já não temos mais espaço, explicou Helena, com um ar sério. Mas eu gosto de todos eles. Lucas olhou para os brinquedos espalhados. Nenhum deles parecia ser particularmente caro ou tecnológico, mas todos mostravam sinais claros de terem sido muito acariciados pela menina. Havia peluches com pequenos remendos feitos à mão e livros com as capas gastas de tanto terem sido folheados e lidos antes de dormir. Cada objeto naquele quarto contava a história silenciosa do cuidado de uma mãe que fazia o melhor que podia com os recursos de que dispunha. Lucas sentiu uma pontada de emoção no peito. Ele tinha dinheiro de sobra para comprar a Helena tudo o que ela pudesse desejar, mas percebeu que isso seria um erro grave. Seria uma forma de impor o seu mundo de riqueza sobre a realidade delas, desrespeitando o frágil equilíbrio que Marina tinha construído com tanto esforço. Marina preparou um almoço simples, tipicamente brasileiro: arroz solto, feijão fresco, frango assado bem temperado e salada. Não havia qualquer sofisticação, mas tudo tinha sido cozinhado com imenso carinho. Comeram todos juntos na pequena mesa da sala de estar, enquanto Helena falava sem parar sobre a aula de artes daquele dia. Foi nesse momento que Lucas se apercebeu de que aquela era a primeira vez em muitos anos que saboreava uma refeição caseira numa mesa real, rodeado por pessoas de verdade. Habitualmente ele jantava sozinho, com comida encomendada em embalagens de plástico frias, sempre distraído com o ecrã do telemóvel. Mas ali era diferente. Havia conversas cruzadas, gargalhadas e até uma pequena e divertida discussão quando Helena tentou negociar para comer menos salada do que aquela que tinha no prato. Era um ambiente caótico, barulhento e absolutamente perfeito. Lucas deu por si a observar Marina enquanto ela cortava o frango de Helena em pedaços mais pequenos, um gesto tão protetor, natural e cheio de afeto que chegava a doer ver tanta cumplicidade. Custava assistir pela distância que ele sempre manteve desse tipo de amor. Depois do almoço, Helena pediu para ver um filme infantil. Marina concordou, mas avisou de imediato que precisava de aproveitar o tempo para corrigir os testes dos seus alunos. Sem pensar duas vezes, Lucas ofereceu-se para ajudar. Marina arqueou uma sobrancelha desconfiada e perguntou se ele sabia alguma coisa sobre matemática do 3º ano de escolaridade. Lucas sorriu e respondeu que podia aprender rápido. Ela avaliou-o por uns instantes e acabou por assentir. Lucas epema correções porque aquelas crianças precisam de aprender a matéria como deve ser. Lucas concordou com um aceno de cabeça e, de repente, deu por si sentado à mesa com Marina, a corrigir testes escolares de matemática básica, enquanto Helena assistia ao filme na sala ao lado. Parecia um cenário de uma domesticidade quase surreal para ele. Trabalhavam num silêncio confortável, quebrado apenas pela televisão ao fundo e pelo sussurro suave das folhas de papel a passar. Ali, Lucas descobriu que gostava daquela sensação, da simplicidade desarmante de estar ao lado de alguém a partilhar as tarefas mais banais do cotidiano. "Posso fazer-te uma pergunta?" perguntou Marina de repente, sem desviar os olhos do teste que estava a analisar naquele preciso momento. Lucas levantou a cabeça e disse que sim, claro. Marina hesitou por breves instantes, como se estivesse a ponderar cada palavra antes de a proferir. "Afinal, por que é que estás aqui, Lucas? E não me venhas com aquela desculpa de que a tua vida se sentia vazia. Eu quero mesmo compreender o que é que um homem como tu quer." Lucas colocou a caneta de metal pesado sobre a mesa de jacarandá, sabendo que aquele momento inevitável finalmente havia chegado. Olhando pela janela do seu escritório no 30º andar, de onde se via toda a imensidão iluminada de São Paulo, ele suspirou.
Passei a minha vida inteira construindo coisas, começou ele, escolhendo cada palavra com um cuidado quase doloroso. Do nada, ele erguera um império do zero, consolidara uma reputação inabalável no mercado e acumulara uma verdadeira fortuna. No entanto, no fundo, ele sabia que nunca tinha construído nada que realmente importasse no final das contas. Nunca criei laços de verdade com ninguém. Nunca permiti que ninguém realmente entrasse na minha vida. Marina finalmente olhou bem nos olhos dele, mantendo uma expressão completamente indecifrável que não deixava transparecer nenhuma emoção. E você acha mesmo que nós duas vamos conseguir preencher esse seu vazio? Perguntou ela. Não havia tom de acusação ou mágoa em sua voz, apenas uma curiosidade genuína e sincera. Lucas balançou a cabeça devagar, negando com um suspiro cansado. Não. Eu não estou aqui para usar vocês como um projeto pessoal de redenção, respondeu ele com franqueza. Estou aqui porque, pela primeira vez em muito tempo, eu finalmente sinto alguma coisa de verdade dentro de mim. Quando estou com a Helena, quando estou perto de você, eu me lembro exatamente de quem eu era antes de me perder pelo caminho. E talvez, quem sabe, apenas estar perto de vocês duas me ajude a encontrar essa estrada de volta. Marina processou aquela revelação em completo silêncio, deixando que o som distante do trânsito paulistano preenchesse a sala por alguns segundos. E se não der certo? Perguntou ela, quebrando a quietude. E se você descobrir que isso não é o que esperava e decidir ir embora de repente? A Helena já se apegou muito a você, Lucas. Eu vejo a forma carinhosa como ela fala de você o tempo todo. Se tu desapareceres agora, isso vai magoá-la profundamente. A honestidade brutal da Marina era algo tão revigorante quanto assustador para ele. Eu não vou desaparecer, disse o Lucas com uma firmeza que ecoou pela sala. E aquela era a verdade mais sincera que ele carregava no peito. Eu sei perfeitamente que não tens razão nenhuma para acreditar em mim. Sei que o pai da Helena lhe fez dezenas de promessas no passado e acabou por quebrá-las todas, uma a uma, sem qualquer piedade. Mas eu não sou como ele, Marina. Garanto-te que eu não sou esse homem. Eu não costumo fazer promessas que sei que não posso cumprir. E estou a prometer-te aqui e agora, eu nunca vou abandonar a Helena, assim como nunca te vou abandonar a ti. A Marina sustentou o olhar dele por um longo e agonizante instante, como se estivesse a vasculhar a sua alma à procura de mentiras ocultas ou de qualquer falha na sua armadura. De repente, algo na expressão dela mudou e suavizou-se visivelmente. Eu quero mesmo acreditar em ti, admitiu ela num sussurro quase imperceptível. Mas é tão difícil. É incrivelmente difícil voltar a confiar em alguém. O Lucas acenou com a cabeça. Eu compreendo perfeitamente. E não te estou a pedir essa confiança agora mesmo. Só te estou a pedir uma oportunidade para a conquistar de forma gradual, ao teu próprio ritmo, sem pressas. A Marina voltou a focar a sua atenção nos testes escolares que tinha em cima da mesa. Mas o Lucas conseguiu vislumbrar o leve esboço de um sorriso a surgir nos seus lábios. Era um progresso tímido, lento e cauteloso, mas era perfeitamente real. Os dois regressaram à tarefa de corrigir os trabalhos em silêncio. Embora o ambiente na sala tivesse mudado de figura, sentia-se uma nova abertura entre eles. Quando finalmente terminaram, a pequena Helena já tinha adormecido profundamente no sofá, com o filme a passar no ecrã da televisão. A Marina levantou-se silenciosamente para desligar o aparelho, e o Lucas ficou apenas a observar cada movimento dela pela sala, enquanto ela pegava numa manta quentinha para cobrir a sua filha com todo o cuidado do mundo. Havia uma delicadeza única naqueles gestos simples, uma ternura feroz e protetora que a Marina talvez nem sequer notasse que tinha. O Lucas deu por si a imaginar como seria fazer parte daquela rotina tão íntima e acolhedora, não apenas como um mero visitante de passagem, mas como um elemento real daquela família. Aquele pensamento era, ao mesmo tempo, aterrador e profundamente tentador para ele. Acho melhor ir andando, murmurou Lucas num tom de voz muito baixo, com receio de acordar a Helena. A Marina acenou levemente com a cabeça em sinal de concordância. Caminharam até a porta de entrada num silêncio confortável e cúmplice.
Antes de o Lucas passar o umbral da porta, a Marina tocou-lhe suavemente no braço. Obrigada por hoje. E por estares a tentar. O Lucas cobriu a mão dela com a sua, num toque breve, mas carregado de significado. Obrigado eu por me deixares tentar. Ele deu um passo para a noite fresca de São Paulo, ouvindo o som da porta fechar-se atrás de si, um ruído que ecoou pela rua deserta e silenciosa. O Lucas entrou no carro, mas não ligou o motor de imediato. Ficou ali sentado, no escuro, simplesmente a contemplar a pequena e modesta casa, cuja luz amarelada se filtrava de forma acolhedora através das cortinas da sala. Entre aquelas paredes tão simples, parecia pulsar muito mais vida, mais calor humano e mais significado do que em todo o seu enorme e luxuoso apartamento no centro da cidade. E pela primeira vez na sua vida, o Lucas permitiu-se finalmente vislumbrar um futuro diferente. Um amanhã onde ele já não estaria condenado à solidão. As semanas seguintes trouxeram consigo uma rotina com a qual o Lucas nunca se atrevera a sonhar, mas que agora se tinha tornado absolutamente indispensável para a sua felicidade. Ele passava os fins de semana com a Marina e a Helena, divididos entre passeios casuais pelo parque e almoços caseiros na pequena moradia delas. O Lucas até aprendeu a cozinhar panquecas perfeitas, só porque a Helena comentou de passagem que adorava aquela refeição matinal. Aprendeu também a jogar ao galo e a montar puzzles complexos de centenas de peças, com uma paciência que desconhecia em si mesmo. Descobriu também que a Helena tinha um medo terrível de trovoadas, e que a Marina lhe cantava canções de embalar muito baixinho para acalmar nesses momentos de pânico. Ele foi aprendendo cada pequeno detalhe que compunha o universo daquelas duas pessoas. E cada nova descoberta fazia com que o seu próprio mundo se expandisse um pouco mais. O Lucas já não sentia que estava apenas a deixar o tempo passar. Agora, ele estava finalmente a começar a viver de verdade. E tudo graças à carta de uma criança que lhe tinha ido parar as mãos quando ele mais precisava de um rumo, sem que ele próprio soubesse. A Marina também estava a mudar visivelmente, passo a passo, tornando-se mais aberta e descontraída. As conversas entre os dois tornavam-se cada vez mais longas, íntimas e profundas. Ela partilhou com ele as dores da sua gravidez solitária, o pavor constante de criar uma filha sem qualquer apoio, e as noites difíceis em que chorava baixinho debaixo do chuveiro para que a Helena não a ouvisse. O Lucas limitava-se a escutá-la em silêncio, sem nunca oferecer conselhos ou soluções que ela não tinha pedido. Às vezes, tudo o que a Marina precisava era apenas de ser ouvida de verdade, de ser vista e de ter os seus sentimentos validados sem julgamentos. E o Lucas compreendia isso na perfeição. Ele tinha passado anos a fio a ser ouvido no âmbito profissional, mas nunca no plano pessoal. Ninguém o enxergava realmente por quem ele era por dentro, mas a Marina via-o. Ela conseguia ler através de toda aquela fachada polida do homem de negócios bem-sucedido e encontrar o homem vulnerável e um pouco perdido que ali habitava. E, curiosamente, o Lucas não tinha qualquer medo daquele olhar tão penetrante. Pela primeira vez na vida, ele sentia o desejo sincero de ser visto na sua totalidade, com todas as suas falhas, cicatrizes e imperfeições. O mês de dezembro aproximava-se a passos largos, trazendo consigo a magia do Natal. A Helena falava constantemente sobre a data festiva, radiante com as decorações simples que a Marina já tinha começado a espalhar pelos cantos da casa. Numa tarde cinzenta, enquanto ajudava a pendurar as bolas coloridas na pequena árvore artificial da sala, a Helena olhou para ele e perguntou de repente: "Lucas, o que é que vais fazer no dia de Natal?" O Lucas deu por si a perceber que não tinha plano nenhum traçado. Aliás, como sempre acontecia todos os anos. Para ele, o Natal tinha sido sempre apenas mais um dia comum no calendário, passado na solidão do seu apartamento, a comer comida encomendada enquanto as tarefas de trabalho acumuladas se iam empilhando na secretária. "Ainda não decidi muito bem", confessou ele com toda a honestidade. A Helena olhou fixamente com aqueles seus olhos enormes e sérios e atirou: "Podias passar o Natal aqui conosco, não podias?" A Marina estacou de imediato, com a mão suspensa no ar a segurar uma bola de Natal. Ela olhou para a filha e logo a seguir para o Lucas, visivelmente embaraçada com um convite inesperado.
Helena, querida, talvez o Lucas já tenha outros planos com a família dele. Mas o Lucas apressou-se a interromper o raciocínio dela. Na verdade, eu ia adorar passar o Natal com vocês, se me aceitarem na vossa mesa. A Marina fitou-o demoradamente, com um brilho misterioso e indefinível a passar-lhe pelo olhar. Depois, esboçou um sorriso aberto, genuíno e cheio de calor humano. Vai ser muito bom ter-te aqui conosco. E o Lucas teve a certeza absoluta, naquele exato momento, de que este seria apenas o primeiro de muitos natais que esperava celebrar ali, bem perto delas. A manhã de Natal amanheceu com um calor úmido e pesado típico do mês de dezembro em São Paulo, com o céu azul a lutar contra algumas nuvens cinzentas que prometiam chuva ao final do dia. O Lucas acordou bastante cedo no seu apartamento, mas pela primeira vez em muitos anos, não sentiu aquele aperto doloroso da solidão que sempre o costumava acompanhar nesta data tão familiar. Aquele dia ia ser completamente diferente de todos os outros. Hoje, ele tinha finalmente um destino, um lugar acolhedor para ir. Havia pessoas reais à sua espera. Ele vestiu-se com todo o esmero, escolhendo roupas casuais, mas elegantes, daquelas que sabia que a Marina iria aprovar, e recolheu os presentes que tinha comprado nas semanas anteriores com um cuidado quase cirúrgico. Para a Helena, escolheu uma bonita coleção de livros ilustrados sobre astronomia, lembrando-se de quando ela dissera que gostava de aprender mais sobre o mistério das estrelas. Para a Marina, comprou um estojo profissional de tintas de aguarela, um detalhe precioso que descobriu por mero acaso quando a Cláudia comentou que a irmã adorava pintar, mas que nunca tivera dinheiro suficiente para comprar materiais de pintura de qualidade. Não era nada de ostensivo ou que pudesse parecer caridade, apenas presentes escolhidos a dedo por alguém que realmente ouvia o que elas diziam e prestava atenção a cada pequeno detalhe. O Lucas chegou à casa delas pouco depois das 10 da manhã, com as mãos ligeiramente suadas pelo nervosismo, enquanto tocava a campainha da entrada. A Helena abriu a porta de rompante, já vestida com um vestido vermelho novinho em folha, com os olhos a brilharem de pura excitação. "Lucas, vieste mesmo!" exclamou, atirando-se aos seus braços sem qualquer hesitação, e o Lucas segurou-a no ar com uma facilidade e naturalidade que o surpreenderam a ele próprio. Há uns meses, ele nem saberia como pegar ao colo numa criança pequena de forma segura. Agora, aquele gesto parecia totalmente automático e instintivo. A Marina surgiu logo atrás deles, vestindo um vestido simples de algodão com padrões florais, com o cabelo solto a cair-lhe suavemente sobre os ombros. Ela estava tão incrivelmente bonita que fez o coração do Lucas falhar uma batida no peito. "Bom dia", disse ela com doçura, e havia um calor genuíno na sua voz suave. "Feliz Natal, Marina", respondeu Lucas, pousando delicadamente a Helena no chão de madeira. As mãos dos dois tocaram-se muito de leve por um breve segundo enquanto se movimentavam pelo hall de entrada. Foi um contacto elétrico que nenhum dos dois comentou em voz alta, mas que ambos sentiram vibrar intensamente no peito. A casa estava decorada com uma simplicidade acolhedora e encantadora. A pequena árvore artificial brilhava com luzes multicoloridas, com presentes modestos empilhados na base. Havia um aroma delicioso a rabanadas quentes e a café acabado de fazer a pairar no ar. A C.L. Lucas recebeu de Helena um desenho emoldurado, onde estavam ela, Marina e ele próprio, as três figuras de mãos dadas sob um sol amarelo e radiante. Ao olhar para aquele traço simples, algo dentro dele pareceu quebrar-se e reconstruir-se no mesmo instante. Ele não era apenas um visitante de passagem. Estava ali incluído, pertencia àquela imagem de família. Depois do almoço, Cláudia inventou uma desculpa qualquer, dizendo que precisava de ir à casa num instante e saiu de forma discreta. Deixou-os aos três a sós, proporcionando um silêncio acolhedor que pairava no ar da sala, enquanto o dia lá fora começava a dar sinais de mudança. A sós na casa, a pequena Helena, exausta com toda a agitação e emoção daquela manhã, acabou por adormecer profundamente no sofá da sala. Marina e Lucas encontraram-se no pequeno alpendre das traseiras, os olhos postos no céu que já começava a escurecer com as nuvens carregadas de uma chuva que há muito se anunciava. Ficaram ali os dois, partilhando um silêncio extremamente confortável durante alguns minutos, onde só se ouvia o ruído longínquo do trânsito
e o sussurro das folhas das árvores abanadas pela brisa. Foi Marina quem quebrou o gelo, falando primeiro com uma voz muito baixa e carregada de emoção genuína. A voz dela tremia ligeiramente quando disse: "Preciso de te contar uma coisa." Lucas virou-se para ela, sentindo um aperto imediato no peito. Marina respirou fundo, mantendo os olhos fixos na linha do horizonte cinzento. Quando o pai da Helena me abandonou, algo cá dentro quebrou-se de vez. Não foi apenas a dor da rejeição, foi a forma cruel como ele o fez. Como se eu fosse um erro enorme e a nossa filha um fardo indesejado. Naquele dia terrível, jurei a mim mesma que nunca mais na vida daria a quem quer que fosse o poder de me magoar e destruir dessa maneira. Lucas escutava cada palavra, em silêncio. Lucas ouvia tudo sem a interromper, sabendo perfeitamente que ela precisava de libertar aquele peso do passado. Durante 7 longos anos mantive essa promessa sagrada. Fechei o meu coração a 7 chaves e foquei-me apenas na Helena, em sobreviver e em mostrar-me forte todos os dias. Convenci-me de que não precisava de absolutamente mais ninguém nesta vida, que nós, as duas, éramos mais do que suficientes para enfrentar o mundo. Marina desviou finalmente o olhar do horizonte e encarou Lucas, com os olhos visivelmente marejados de lágrimas. E depois apareceste tu, com aquela história. Aquela história completamente absurda de teres encontrado a carta da Helena e de a querer conhecer sem qualquer razão aparente. Para ser sincera, pensei que te ias cansar depressa, que era só uma curiosidade passageira e que em poucas semanas perceberias que isto era demasiado complicado e acabarias por desaparecer como todos os outros. Ela fez uma pequena pausa, limpando discretamente uma lágrima teimosa que lhe escorria pelo rosto. Mas tu simplesmente não desapareceste. Voltaste uma, outra e outra vez, persistente, mostrando que estavas ali para ficar. Aprendeste a fazer panquecas só porque a Helena comentou de passagem que gostava delas. Passas horas intermináveis a montar puzzles no chão da sala, quando podias estar em qualquer outro lado a fazer algo mais interessante. Olhas para minha filha como se ela fosse a joia mais preciosa deste mundo, como se nós as duas fôssemos preciosas. Lucas deu um passo em direção a ela, sentindo a garganta apertada e a voz visivelmente rouca pela emoção do momento. Vocês são preciosas. São, sem dúvida alguma, as pessoas mais importantes que alguma vez entraram na minha vida. Na minha vida inteira, completou ele, enquanto Marina soluçava baixinho, sem conseguir conter o que sentia. Estou apaixonada por ti, Lucas. E isso deixa-me absolutamente aterrorizada. Porque se decidires ir embora agora, não vais apenas quebrar o coração da Helena, vais destruir o meu por completo também. Lucas não hesitou nem pensou 2 vezes. Simplesmente agiu guiado pelo coração. Puxou Marina para junto de si, envolvendo-a num abraço apertado e protetor. Ela finalmente deixou cair as defesas, escondendo o rosto no peito dele enquanto as lágrimas silenciosas corriam livremente. As lágrimas quentes escorriam livremente pelo rosto dela, deixando um rasto brilhante na penumbra daquela noite especial. O Lucas, sentindo o peito apertar de tanta emoção, inclinou-se e beijou com ternura o topo da cabeça de Marina, respirando fundo o aroma doce e familiar do seu cabelo. Não vou a lado nenhum, prometo-te, murmurou ele, com a voz embargada, sentindo os fios macios contra os seus lábios. Marina, estou completamente apaixonado por ti, pela Helena e por toda esta vida simples e maravilhosa que me mostraste. Salvaste-me sem sequer fazeres ideia disso. Salvaste-me de uma existência fria e vazia que eu, tolamente, costumava chamar de vida. Marina, comovida com aquela declaração tão sincera, levantou devagar o rosto molhado, com seus olhos vermelhos e brilhantes a reluzirem ainda mais sob a luz fraca. Tens mesmo a certeza disso? Porque isto não é apenas um romance de passatempo, Lucas. É acordar cedo todos os dias para levar a Helena à escola. É lidar com birras ao fim da tarde, ajudar com os deveres difíceis e gerir a rotina. É partilhar o mesmo espaço físico, o tempo escasso e a nossa própria vida. É algo real, caótico e, muitas vezes, difícil. O Lucas sorriu docemente, usando os polegares para limpar as lágrimas que teimavam em cair pelo rosto dela. Eu quero tudo isso, Marina. Quero acordar de madrugada e discutir por causa dos trabalhos de casa.
Quero dividir o meu espaço contigo. Quero construir contigo algo que seja verdadeiramente real, algo que realmente tenha significado. A Marina fitou-o demoradamente, analisando cada traço do seu rosto, à procura de qualquer indício de dúvida ou de medo escondido nos seus olhos. No entanto, ela encontrou apenas uma certeza absoluta e inabalável. Foi então que os seus lábios se curvaram num sorriso levemente trêmulo, mas profundamente genuíno. Naquele instante, o Lucas percebeu que estava a ver a Marina sem qualquer tipo de armadura ou barreira pela primeira vez. Era uma sensação assustadora e bela ao mesmo tempo. Ele aproximou-se dela muito lentamente, dando-lhe espaço e tempo para recuar se assim o quisesse. Mas ela não recuou. Os lábios de ambos finalmente encontraram-se num beijo suave e delicado, mas carregado de promessas silenciosas e de caminhos que se abriam para um futuro feliz. Quando se afastaram, os dois exibiam sorrisos abertos e leves. A Marina encostou a sua testa a dele, mantendo os olhos fechados, como se quisesse congelar aquele momento mágico para sempre. "Isto é uma loucura", sussurrou ela baixinho, sentindo o pulsar do coração dele. "É o tipo de loucura mais bonito que alguma vez fiz na minha vida", respondeu Lucas com toda a sinceridade do mundo. De mãos dadas, os dois regressaram lentamente para o interior da casa, onde encontraram a pequena Helena já acordada, a esfregar os olhinhos com sono. A menina olhou para eles com curiosidade, fixando depois a sua atenção nas mãos firmemente entrelaçadas dos dois. E o seu rostinho iluminou-se de imediato, com aquela pureza típica das crianças. "Vocês os dois estão a namorar?" perguntou ela com uma inocência desarmante. A pergunta foi tão direta e espontânea que fez a Marina soltar uma gargalhada genuína, enquanto limpava as últimas lágrimas que teimavam em umedecer as suas bochechas. "Sim, meu amor, estamos a namorar", confirmou ela. Num salto alegre, a Helena desceu do sofá e correu velozmente para se agarrar às pernas dos dois num abraço apertado. "Eu já sabia! Pedi ao Pai Natal e ele enviou-te!" exclamou ela, olhando de seguida para o Lucas com seus olhos grandes e expressivos. "Vais mesmo ficar conosco para sempre?" O Lucas ajoelhou-se para ficar à altura dela, segurando as suas mãozinhas quentes e delicadas com um imenso carinho. "Eu vou ficar, Helena. Vou ficar para sempre, se tu me aceitares na tua vida." A menina não respondeu com palavras, apenas se atirou para os braços dele com toda a força nos braços dela. Ali, naquele abraço apertado e protetor, no meio daquela divisão tão pequena de uma casa humilde, o Lucas encontrou tudo aquilo que sempre procurara sem saber. Encontrou um sentimento profundo de pertença, descobriu o que era ter uma verdadeira família e, finalmente, percebeu o verdadeiro significado de ter um lar. Lá fora, as primeiras gotas de uma chuva morna de verão começaram a cair, tamborilando de forma suave e constante contra o telhado. A pequena Helena ergueu a cabeça com os olhos brilhantes de puro entusiasmo. "Posso mostrar ao Lucas os meus livros novos?" perguntou ela, enquanto a Marina sorriu com ternura para a filha. "Pode sim, meu amor", respondeu ela. Sem perder um único segundo, a Helena agarrou na mão do Lucas e puxou-o com força em direção ao quarto, tagarelando sem parar e cheia de entusiasmo sobre estrelas, constelações e planetas distantes. O Lucas olhou para trás uma última vez antes de cruzar o corredor, cruzando seu olhar com o de Marina. Ela estava encostada ao batente da porta, com os braços cruzados sobre o peito, observando aquela cena com um sorriso caloroso que dizia absolutamente tudo o que o coração sentia. Mais tarde, quando a Helena finalmente adormeceu depois de um dia inteiro de tanta agitação e emoções fortes, o Lucas e a Marina reencontraram-se no pequeno alpendre da casa. A chuva já tinha passado por completo, deixando no ar aquele cheiro limpo, fresco e úmido à terra molhada. Sentaram-se lado a lado nos degraus de cimento, com os ombros colados, sentindo o calor um do outro. "O que é que acontece agora?" perguntou a Marina em voz baixa, quase num sussurro cúmplice. O Lucas segurou na mão dela, entrelaçando os dedos com calma e firmeza. "Agora vamos construir a nossa história devagar, à nossa maneira e no nosso próprio tempo. Não quero apressar nada. Eu quero fazer isto da forma correta", continuou ele. "Quero conquistar totalmente a confiança da Helena, passo a passo. E quero que tu tenhas a certeza absoluta em relação a mim, sem qualquer dúvida.
A Marina apertou-lhe a mão com carinho. Eu já tenho a certeza. Demorou algum tempo a perceber, admito, mas agora tenho. O Lucas sorriu, enternecido. Mesmo assim, vamos com calma, sem pressas. Eu vou estar aqui sempre que precisares de mim. E vou estar aqui mesmo quando achares que não precisas. Eu estarei aqui. É uma promessa solene. A Marina descansou a cabeça no ombro dele, suspirando. Tu sabes que a minha vida é bastante complicada, não sabes? Ganho pouco, moro muito longe de tudo e tenho uma filha pequena que vai precisar sempre de atenção constante. O Lucas soltou uma gargalhada suave e abraçou-a de lado. Marina, eu passo 60 horas por semana fechado em salas de reuniões a discutir números frios em folhas de cálculo eletrônicas. A tua vida não é complicada de forma alguma. A tua vida é real, tem verdadeiros sentimentos, e é exatamente disso que eu preciso agora. Ficaram ali, apenas existindo no silêncio confortável da noite. Até que a Marina bocejou de cansaço. Acho que devia ir dormir. Meu dia começa muito cedo amanhã, explicou ela. O Lucas levantou-se primeiro e ajudou-a a erguer-se com suavidade. Junto à porta de entrada, antes de se despedir, ele puxou-a para junto de si e envolveu-a num abraço apertado, iniciando um beijo demorado, profundo, carregado de todas as promessas que ainda estavam por cumprir no futuro. Um Feliz Natal, Marina, sussurrou ele com os lábios quase colados aos dela. Feliz Natal, Lucas, respondeu ela com um sorriso luminoso. O Lucas despediu-se e conduziu o carro de regresso à casa sob um céu imensamente estrelado que se abrira após a tempestade passar. Mas a verdade é que o seu apartamento luxuoso já não parecia um lar. O seu verdadeiro lar estava agora naquela casa humilde, de paredes coloridas, repleta de desenhos infantis colados e transbordante de um amor puro. A sua casa estava ali, com a Marina e com a pequena Helena. E pela primeira vez na sua vida inteira, o Lucas Mendonça sabia exatamente qual era o seu lugar no mundo. A carta que a Helena tinha escrito ao Pai Natal a pedir um pai, um que ficasse para sempre, tinha sido finalmente respondida. Contudo, o prevessamento ia amá-las profundamente. O universo, com a sua sabedoria misteriosa e silenciosa, tinha feito chegar aquela carta às mãos de Lucas precisamente no momento em que ele mais precisava de ser resgatado da sua própria solidão, algures na agitação do Rio de Janeiro. A verdade, que agora se revelava tão clara como a brisa do oceano, era que não tinha sido ele a salvar a Helena e a Marina. Tinham sido elas, com a sua luz inesperada, a salvá-lo a ele de um abismo invisível. Agora, unidos por este laço inquebrável, eles iriam finalmente construir algo profundamente belo, autêntico e duradouro. Algo que nenhum deles alguma vez tinha experimentado na totalidade, mas que sempre tinha desejado no recôndito da alma. Uma verdadeira família. Imperfeita, cheia de arestas por limar, mas absolutamente deles e de mais ninguém. Lucas sabia disso com uma certeza avassaladora enquanto conduzia pela estrada costeira do Rio de Janeiro com o som das ondas a bater nas rochas lá embaixo. Ao desviar o olhar por um breve segundo para o céu imenso, observando as estrelas brilhantes que pontilhavam a noite tropical, ele compreendeu que aquele amor imperfeito era muito mais do que suficiente. Era, na verdade, o seu tudo. A resposta a todas as perguntas que tinha guardado no peito durante anos, o recomeço que ele já não julgava ser possível alcançar. Querido Pai Natal, por favor, envia-me um pai. Aquela carta, escrita com uma caligrafia trêmula e incerta, tinha ido parar diretamente à secretária de um milionário profundamente solitário. Ele leu cada palavra em silêncio, e naquele preciso instante, algo no seu peito mudou por completo. Antes de descobrirmos o desfecho, apoie o canal deixando seu gosto e um comentário, e vamos diretos à nossa história. Lucas Mendonça observava o reflexo distorcido e baço das luzes coloridas de Natal que brilhavam nas janelas do edifício do outro lado da rua, enquanto o cansaço lhe pesava nos olhos. As luzes alheias brilhavam na escuridão, enquanto seus dedos batiam um ritmo impaciente e repetitivo sobre a superfície fria da sua imponente mesa de mogno.